teatro. Eu tenho meu DRT, né? Aham. Meu registro profissional de atriz. Mas eu faço relações internacionais também na E faculdade. por que você escolheu? Doideira, né? Pois é. É muito Pois é, loucura. porque você tava super, assim, imagina, se você pensa numa criança que tem o sonho de ser atriz e tal, o Hulton no SBT e tal, e aí decide ir fazer uma faculdade completamente Nada a ver, diferente, é. Porque pro você- outro lado. Todo mundo pergunta, por que você não fez um cinema, arte, cena? Até PP, por que você não fez PP? Eu falei, porque eu não queria fazer. Cara, Da onde que surgiu essa vontade, essa curiosidade, esse gosto por esse curso? A real é que, assim, eu sempre gostei muito de humanidades, né? História, sociologia, filosofia. E eu sempre gostei muito do mundo, assim. Sempre gostei... Eu fui uma criança curiosa com o mundo, assim. O que acontecia, até de política, assim. Eu sempre me interessei muito cedo, como essa dinâmica funcionava. Eu perguntava muito, sempre gostei muito de atualidades, sempre li muito jornal. Eu gostava disso, assim. Eu fui uma criança um pouco estranha. E aí, não, e eu era muito séria, eu era uma criança muito séria. As pessoas chegavam, eu tava assim, ó. Tudo bom. Caraca. Passa pra próxima. Então, eu gostava muito, só que até os meus 11 anos, eu vivia no mundo Disney High School Musical e eu queria fazer música. Queria fazer na Juilliard Arts, que é, tipo, uma faculdade de música, tipo, uau, lá em Nova York, blá, blá, porque a Sharpay queria muito, né? E no final, o irmão dela vai pra faculdade, e ela não, mas eu queria muito. E eu queria muito música, blá, 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 mas era aquela coisa bem infantil, mundo Disney. E aí eu conheci uma diplomata aos 11 anos, né? Uma diplomata brasileira. Ela era muito amiga de uns colegas do meu pai. A gente tava ali na mesma comemoração, por X motivo. E aí eu comecei a bater papo com ela, porque eu era uma criança que falava muito. Falava muito e gostava de conversar com adultos. Nunca gostei de conversar com criança. Porque, até pela minha irmã ser mais velha, né? Eu convivi muito tempo com os amigos da minha irmã. Assim, de eles estarem em casa, os meus primos são mais velhos. Então eu sempre gostei de conversar com adulto. E trabalho desde muito cedo com adultos. Adulto. Então eu gostava de conversar com adultos. Aí comecei a conversar com ela e ela começou a me falar muito das experiências de trabalho dela. Então, ela foi à Guerra da Síria, ela fez 1 milhão de coisas, ela tava lá em 2003 no Iraque. Ela fez muita coisa. Ela foi em missões da ONU. Eu falei, eu quero ser que nessa maluca aí, ó. Ela me contou uma vez que ela sofreu um atentado terrorista dentro de um elevador. Em um desses países que terminam com estão. Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão, ela tava em um desses. E aí ela tava num prédio e ela tava dentro desse elevador. E o que salvou Meu ela Deus. foi o passaporte brasileiro. Como assim? Porque, na verdade, o cara que tava ali pra tentar matar ela, ele tinha aquela raiva estadunidense, né? Então, Entendi. aquele ódio que, enfim, o terrorismo tem contra os Estados Unidos. E aí, ele achava que ela era americana. E ela não era americana. Ela era brasileira. Ela mostrou o passaporte. Ela mostrou, eu sou brasileira. Tá aqui. O cara pediu pra ela pra ver. Tá aqui, eu sou brasileira. Meu Deus. Meu É. pai, imagina uma situação E aí, dessa, aí ele liberou ela. Jesus. Largou ela. Eu tô em choque. É Não sei o que absurdo. falar. É. Só que isso me chamou muita atenção. Muita atenção. Assim, não, óbvio, terror, que horror. Ninguém quer viver isso. Mas essa aventura de ser diplomata, viajar o mundo e vivenciar isso. Eu sempre fui... O meu pai é uma pessoa que, apesar de não ter formação em história, nem nada do gênero, meu pai sempre se interessou muito, assim, coisa de hobby mesmo, por guerras. Então, meu pai, se você conversar com ele, meu pai sabe tudo sobre Segunda Guerra, Guerra Fria, blá, 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 Primeira Guerra. Ele gosta muito. Então... E as relações internacionais surgiram daí, né? Da vontade de o quê? Você garantir que guerras não aconteçam mais. Enfim, a emergência das relações internacionais foi isso. É você tentar paralisar guerras. Entendi. Foi por isso que a faculdade surgiu. E quais são as Caraca. matérias? O que é estudado ali? A gente tem economia, a gente tem história, ciência política, sociologia, tem muita coisa.